E sem perder tempo, vamos voltar ao vivo com a Débora Lopes, que vai trazer atualizações do caso de um policial civil morto em agosto de 2022. Essa história vai completar 3 anos agora, no dia 22. O corpo foi encontrado em uma ciclovia no bairro da Caneleira, na zona noroeste, e desde então a Polícia Civil investiga o caso para tentar localizar todos os envolvidos neste homicídio. Agora, mais um suspeito foi preso. A Débora vai trazer todas as atualizações do caso para a gente, até porque, até agora, ela vai relembrar quantas pessoas ao todo já foram presas por ter participado dessa execução, porque foi algo planejado e a Polícia Civil tenta localizar até aquele que arquitetou o plano para matar esse policial, né, Débora? Vamos relembrar então para a gente como é que foi essa história. E será que todo mundo já foi encontrado ou ainda tem mais gente por aí que a Polícia Civil trabalha na investigação para tentar localizar? Foi um crime bem brutal, né, Ale? Esse policial civil, Marcelo Cassola, que era chefe do setor de identificação aqui da Polícia Civil de Santos, do Palácio da Polícia, ele foi assassinado com cerca de 30 tiros, né, tiros de fuzil e também de pistola, né? Ele foi sequestrado, depois foi executado dessa forma, foi deixado ali o corpo dele na ciclovia da Caneleira, né? E a investigação apontou muitos envolvidos nesse crime, né? Tanto é que até o momento já são 8 envolvidos presos. O Chininha, de 31 anos, que é esse criminoso que foi capturado na noite de domingo, ele é a 8ª pessoa presa nessa investigação. Outros 4 envolvidos morreram em confrontos com a Polícia Civil e também com policiais militares, e há ainda uma pessoa que segue foragida. Isso para a gente entender o quanto esse crime foi grande, né? E quanto ele realmente foi brutal, envolveu uma série de pessoas do crime organizado aqui em Santos, dessa facção criminosa que age aqui na nossa região. Agora eu vou conversar com o Dr. Tiago Neme Bonamete, ele que está liderando já essa investigação, né? Desde o momento do crime, né? Desde o crime que, como você bem falou, vai completar 3 anos agora no próximo dia 22. Doutor, o Chininha, né, assim como os últimos 2 presos, a gente até tem aqui o apelido deles, né, cabelo duro, assombrado, a gente mostrou aqui no balanço geral. O Chininha, que foi capturado no domingo, ele também é apontado como uma das lideranças dessa facção criminosa, né? E ele tem um papel importante na execução desse crime. Eu queria que você falasse sobre isso. Boa tarde. Bom dia. Exato, bom dia. É uma prisão realmente muito importante. Você vê em pleno Dia dos Pais, né, os policiais fazendo campana, monitorando esse indivíduo, e os policiais não esquecem, né, esse crime brutal, e as forças de segurança unidas, mais uma vez, conseguiram prender uma liderança importante do PCC, como você falou. Esse indivíduo, ele é uma das lideranças do crime organizado, ele responde ao inquérito, é investigado por isso, né, e já estava procurado por força de mandado de prisão temporária na investigação inicial do crime aí que vitimou o Marcelo Cassola. É importante a gente destacar que já existe um processo, né, já são réus algumas lideranças que você mencionou, que foram capturadas aí em 2023, 2024, com esforço conjunto de policiais aqui da Baixada Santista, e respondem ao processo por terem mandado executar esse policial, assim como o indivíduo que desovou o veículo dele também a mando da organização criminosa, né? Foram vários indivíduos envolvidos na deliberação e também na execução direta desse policial, e agora restam alguns integrantes da organização criminosa que respondem a esse inquérito de organização criminosa, e que a gente está fazendo um esforço para tentar capturar. Apenas um aí segue foragido ainda, um indivíduo que a gente até tentou pegar semana passada, mas não conseguimos. E nesse domingo, felizmente, aí, graças ao esforço dos policiais que monitoravam o José Paulo Chininha aí desde o começo do ano, no esforço, né, retomando o esforço para tentar capturá-lo, porque eles não esquecem, né, os policiais de homicídios não esquecem, eles conseguiram identificar
que ele estava com um novo relacionamento e começaram a monitorar essa menina, né? E viram que ela estava numa festa e foram lá verificar. E fizeram um monitoramento velado à distância, confirmando a presença do procurado ali. E aí ficaram aguardando o melhor momento de fazer essa abordagem, né? Só que como tinha muita gente, uma aglomeração, e veio o patrulhamento ostensivo do BAEP, as pessoas que estavam ali começaram a sair dali, entrar para casa, de alguma forma poderia arriscar não pegá-lo. Então os policiais rapidamente se identificaram aos parceiros, né, do BAEP e aí, em conjunto, conseguiram abordar todos os integrantes daquela festa. Conseguiram identificar, então, que realmente ele estava ali. É um indivíduo que você vê, já tinha uma vida de foragido há mais de 3 anos, aí, desde que ficou sabendo desse mandado que existia contra ele, andando sem celular, sem documentação, tentando passar despercebido. E, inclusive, quando percebeu que não ia ter saída, né, que os policiais já sabiam quem ele era, já estavam ali por causa dele, tentou fugir, né, e os policiais tiveram que contê-lo, porque realmente tinha um risco de fuga e dele permanecer foragido como ele ficou durante todo esse tempo. Então, como você disse, uma prisão bastante importante e agora ele vai ter que se explicar, né? Ele nega envolvimento no homicídio, mas a gente sabe que houve a deliberação de integrantes da organização criminosa e ele tinha contato frequente com um dos indivíduos de alta liderança aí da organização, que já é réu nesse processo pelo homicídio do policial. Agora, até para a gente recapitular um pouco, né, esse crime, o que teria acontecido? Assim, o que se imagina, né, doutor, com esse policial? Era um policial que não era da linha de frente, é um policial com um trabalho mais administrativo, né? O que a polícia conseguiu levantar pela investigação desde o momento em que ele parou nas mãos desses criminosos, né? Quanto tempo levou até ele ser morto? O que teria acontecido nesse intervalo? E por que ele foi parar ali nas mãos desses criminosos, né? Onde que ele teria sido arrebatado e por qual motivo? É realmente uma covardia extrema, né? Um policial do setor administrativo que fazia o seu trabalho muito bem feito, que era bem quisto por todos e que acabou, na verdade, se perdendo ali no caminho, logo no pé do morro, e caiu num centro nervoso do tráfico ali no morro, em que a gente já tinha um monitoramento ali também de outros casos, com um drone, etc., deles atuando com fuzis fortemente armados. E ele, a partir do momento que o carro diferente aportou ali, ele foi rendido pelos criminosos e, apesar de estar desarmado, né, e até sem identificação, eles viram o colete no porta-malas dele e identificaram ele como sendo policial. E aí, a partir daí, ele foi arrebatado, levado para outro local no morro e deliberada a sua morte pelos integrantes da organização criminosa, que, num ato até de afrontamento, né, desceram com ele em 2 veículos, em cerca de 8 a 10 pessoas, e executaram ele com tiros de fuzil e pistolas ao pé do morro ali na Caneleira, né? Quer dizer, tentando demonstrar uma força que não tem, porque a gente cada dia mais unidos, né, Polícia Civil, Polícia Militar, tem conseguido prender esses indivíduos e, praticamente, como você mencionou, as lideranças mais importantes estão atrás das grades aí por esse crime e outros crimes que cometeram aqui na região. Então, agora, vocês querem esclarecer em qual momento ele teria, em qual ordem que ele teria dado, né? Se é para execução, se foi para desovar, é isso, doutor? Exato. A apuração ainda está em andamento com relação ao envolvimento dele no homicídio. A gente sabe que ele é integrante de organização criminosa, disso já existe evidência concreta. Agora resta a demonstração de qual conduta efetivamente ele fez, né? Ele participou da deliberação, ele desceu com os criminosos para executar, ele determinou que o veículo fosse desovado, né, porque a gente conseguiu dividir aí mais ou menos em 3 etapas essa atuação dos criminosos, inclusive com confirmação de um deles, né, do que desovou o veículo, de que realmente fez isso a mando da organização criminosa. Então, essa parte da apuração ainda segue em detalhe, mas o indivíduo ele já está preso e nós já pretendemos finalizar ao menos a parte em que ele integra a organização criminosa, que é um crime específico, um crime à parte, né? Disso já não há dúvidas, existe prova técnica, né? Prova conduzida aí por meios de investigação eletrônica, relatos testemunhais, enfim, disso a gente já tem convicção para fazer o indiciamento.
Com relação à pessoa que está foragida, né, um criminoso ainda segue foragido, mas segue, assim como o Chininha, né, vem sendo monitorado, vem sendo acompanhado pela polícia, né? A polícia não vai descansar enquanto não localizar esse suspeito. Não vai, até porque esses criminosos, eles não deixaram de atuar no tráfico de drogas, na organização criminosa. Então, não apenas a Delegacia de Homicídios, mas os parceiros, né, os policiais da Delegacia de Entorpecentes, da Delegacia de Investigações Gerais, sempre estão monitorando, coletando informações e não deve demorar muito para os policiais chegarem ao paradeiro desse outro indivíduo. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. É isso, né, Ale? A gente vê que passa o tempo, mas a polícia continua firme em cima, investigando, e a prova disso foi essa prisão que aconteceu no domingo, né? Às vezes o suspeito acha que vai ser esquecido com o tempo, mas a polícia está lá, está em cima, e por uma brecha, né, de uma publicação feita na rede social pela atual namorada, os policiais, então, conseguiram localizar esse criminoso que agora vai pagar pelo crime que cometeu atrás das grades. E mesmo assim não conseguiu despistar a polícia, andando sem documentação, sem celular, vivendo como um foragido. Conseguiram chegar até ele mesmo assim. Parabéns ao brilhante trabalho de inteligência da Polícia Civil, que monitora todas as pessoas que possivelmente podem se relacionar com esses criminosos, né? Então é uma rede que uma hora falha. Essa rede de esconder a sua identidade, o paradeiro, o monitoramento, ele acontece de forma frequente, até porque esses criminosos, infelizmente, continuam atuando nessas facções, conforme o doutor disse aí, no tráfico de drogas pesado. Então, uma hora a polícia consegue, através do trabalho de inteligência, identificar aí uma brecha para chegar até todos os suspeitos. E esse último pode ter certeza que é questão de tempo para a polícia chegar até ele, para logo a gente trazer a informação e o esclarecimento total do crime brutal. Um policial que se perdeu, o que é mais lamentável, ele se perdeu, foi abordado pelos criminosos quando eles identificaram que se tratava de um policial civil. Mataram ele de uma forma brutal, terrível, né? E por isso que a polícia não vai descansar até que todos sejam devidamente punidos. Obrigado pelas informações, Débora Lopes.